Ranking de itens apelões da antiguidade. Bora lá. Esquece a espada, esquece o arco e flecha. Achar que a funda era só um brinquedo inofensivo de pastor é literalmente o maior mito histórico que a gente já comprou. A cultura pop fez parecer que era uma arminha de baixo nível, mas a real é que a funda de combate não lançava pedrinhas não, viu? A verdadeira revolução tecnológica rolou com os projéteis de chumbo moldados. Isso mesmo, chumbo. Isso transformou uma ferramenta super simples no rifle sniper mais letal de toda a antiguidade. Vamos falar de dano base e DPS de verdade. Enquanto uma flecha normal perde muita velocidade por causa do próprio tamanho da resistência do ar, a bala de chumbo da funda é absurdamente densa e aerodinâmica, ou seja, ela guarda energia cinética por muito mais tempo no ar. Para você ter uma noção, um projétil desses chegava a entregar mais de 112 joules de pura força bruta no impacto. É mais energia do que muita flecha padrão por aí. Os caras conseguiam acertar alvos a mais de 400 metros de distância, com a bala voando a incríveis 180 km por hora. Mas sabe o que é mais bizarro nessa história toda? O terror psicológico. Arqueólogos encontraram essas balas de chumbo com mensagens sarcásticas esculpidas direto no metal. Tipo, pega essa! Ou aí! Literalmente balas falantes xingando o inimigo antes de quebrar o osso dele. E essa precisão absurda vinha do que eles chamavam de treinamento da fome. Os lendários mercenários das Ilhas Baleares só podiam comer o pão do dia se conseguissem derrubar comida do topo de um poste altíssimo com um tiro. E isso desde criança. E como as balas eram muito pequenas e rápidas demais para serem vistas a olho nu, era um golpe totalmente invisível. Impossível levantar o escudo a tempo. Entrando no nosso pódio, item 3 no ranking. O Shokonnu. Basicamente, a submetralhadora do mundo antigo. Bom, se a funda era o nosso rifle de precisão, a besta de repetição chinesa chegou para revolucionar a cadência de tiro. A diferença aqui é gritante. Enquanto a arbalesta europeia focava em penetrar armadura pesada e demorava quase 1 minuto para recarregar um único tiro, o Shokonnu jogava fora o alcance e a força bruta em troca de uma saturação de área completamente insana. O mecanismo usava uma alavanca que tensionava a corda, carregava o virote por gravidade e já disparava, tudo no movimento contínuo. Dava para disparar 10 virotes em meros 15 segundos. Era uma verdadeira parede de projéteis voando na sua direção. Aí você me pergunta, tá, mas se o tiro era mais fraco, como é que isso matava soldados de armadura? Simples, eles aplicavam um buff de dano externo. Os virotes do Shokonnu eram quase sempre mergulhados num veneno brutal, geralmente feito de acônito, que na época era conhecido como o veneno matador de tigres. O objetivo não era perfurar a placa de ferro do inimigo. A ideia era só causar um arranhãozinho na pele exposta. Se uma única farpa envenenada passasse pela defesa, o veneno caía na corrente sanguínea e, cara, era game over imediato em poucos minutos. Mas o que mais impressiona é o tempo que essa arma durou no meta da guerra. A linha do tempo dela é inacreditável. O design original surgiu lá no século IV a.C. e, adivinha, continuou em serviço ativo até o ano de 1900. Sim, durante a rebelião dos Boxers, tropas chinesas estavam usando exatamente essa besta de repetição de madeira contra tropas equipadas com rifles de ferrolho e metralhadoras Maxim. Com certeza é um dos designs bélicos com maior tempo de serviço na história. Agora, o item número 2, a Garra de Arquimedes, a máquina de defesa que simplesmente distorceu as leis da física. A escala de destruição aqui é de outro mundo. Presta atenção nesse número, 100 toneladas. Esse era o peso estimado de um quinquereme romano lotado de soldados. Quando todo o poderoso Império Romano atacou Siracusa no ano 214 a.C., eles definitivamente não esperavam dar de cara com um guindaste gigante capaz de pescar esses navios absurdamente pesados direto da água, usando só alavancas, polias de chumbo e força braçal. Imagina a cena naquelas muralhas colossais de Siracusa. O general romano Marcelo manda 60 dos seus melhores navios em um ataque noturno surpresa. Eles foram colados na muralha para tentar escapar do fogo das catapultas. Só que as máquinas do Arquimedes estavam camufladas lá em cima, escondidas no escuro, só esperando. O destino da cidade inteira estava nas mãos de um matemático genial de 70 anos de idade que pegou os princípios básicos da estática e criou a armadilha perfeita. Funcionava assim. Quando os navios chegavam bem perto da muralha, a viga do guindaste girava e uma garra de ferro gigantesca despencava direto na proa do navio inimigo. Usando um sistema de contrapeso escondido atrás dos muros, os defensores puxavam e literalmente erguiam a ponta do navio para o alto.
Os soldados romanos despencavam no mar igual formigas. Aí, do nada, eles soltavam a corda. O choque daquelas 100 toneladas de madeira caindo de volta na água capotava ou rachava o navio no meio instantaneamente. A humilhação foi tão grande, mas tão grande, que o próprio comandante romano soltou essa frase aqui: Arquimedes usa meus navios para servir água do mar em suas taças de vinho. O trauma psicológico nas tropas foi absurdo. Segundo os relatos da época, se um soldado romano visse sequer uma pontinha de corda ou um pedacinho de madeira aparecendo no alto do muro, eles já começavam a gritar e fugir em pânico, achando que o velho Arquimedes ia pescar eles de novo. E, finalmente, o item número 1. A arma mais OP de todas. A arma que a história deletou. O fogo grego. Essa foi a tecnologia que salvou Constantinopla da aniquilação total. E era tão secreta, mas tão secreta, que apagaram o código-fonte dela do mundo. Sabe por quê? Porque se você jogasse água, o fogo grego não apagava. Muito pelo contrário, os relatos dizem que ele continuava queimando por cima da água do mar. Para você ter uma ideia, os textos garantem que as únicas 3 coisas capazes de sufocar esse pesadelo químico eram areia, vinagre forte ou urina envelhecida. É isso mesmo. Isso mostra que a química do negócio neutralizava a água e exigia reações ácidas bem específicas para quebrar a tensão do fogo. E o terror real não era só um potinho com líquido inflamável, era um sistema de engenharia naval completo. Estamos falando do primeiro lança-chamas pressurizado da história. O líquido letal era pré-aquecido em caldeiras blindadas lá no fundo do navio e disparado por um sifão de bronze na frente da embarcação. Saía com um som de trovão e uma fumaça densa, assustadora. Acredita-se que a receita levava nafta, resina de pinheiro para fazer o fogo grudar nas vítimas e cal viva para dar aquela ignição exotérmica automática. Mas então, por que será que a gente não sabe recriar isso hoje? A resposta é compartimentalização extrema. Sabe o projeto Manhattan de construir a bomba atômica? Foi tipo isso, só que na Idade Média. O Império dividiu a produção em pedaços tão pequenos que ninguém tinha a receita inteira. Os químicos só sabiam fazer a mistura, os ferreiros só faziam a bomba de pressão e os marinheiros só apertavam o gatilho. O manual completo só existia na cabeça do imperador e de uma elite bem fechada. O sigilo deu tão certo que, mesmo quando os inimigos roubaram navios intactos cheios do líquido, eles simplesmente não conseguiam atirar. Faltava engenharia térmica. Quando o Império caiu, esse conhecimento simplesmente evaporou para sempre. Das balas de chumbo invisíveis de altíssima velocidade, passando pelo veneno de hit kill do Shokunnu, pelo controle de área absurdo da garra de Arquimedes, até chegar no caos puro e imortal do fogo grego, a verdade é que a superioridade bélica sempre foi sobre hackear as regras da física para quebrar o inimigo. E aí, sabendo de toda a genialidade e destruição que a gente viu nessa análise, fica a pergunta: qual dessas super-armas apelonas da antiguidade você acha que daria mais trabalho no meta de um combate moderno hoje em dia?